veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir pela irmã Josélia Visoto. Esteja com ela, iluminando a sua mente, o seu coração, para que possa abençoar as famílias que estão sendo pisadas, massacradas nessa sociedade corrupta, mas que o Senhor é capaz de erguer, de levantar e de fortalecer. Então, esteja com ela nesse momento e com todos nós, que nós possamos não só ouvir, mas praticar, e que a nossa vida realmente passe pelo reavamento, pela reforma, possamos compreender o ministério sagrado do Espírito Santo, ter uma vida baseada naquilo que Ele nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Antes de começar, eu quero apresentar para vocês, e não sei se já está na tela, eu vou entrar aqui, apresento para vocês a minha família. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, esse aqui é o meu currículo principal. Esse é o meu currículo principal, a minha família eu apresento para vocês. Tenho filhos gêmeos de 25 anos, hoje eles estão terminando o curso de medicina na Universidade Adventista da Argentina, e ao longo desses anos educando filhos e casada há 32 anos, a gente começa a ter alguma bagagenzinha para poder compartilhar com amigos, casais, irmãos que estão fazendo a sua trajetória, né? Então, vamos ao nosso tema. Espero poder trazer para você hoje alguma coisa que seja útil, que você cresça no seu relacionamento também. Vamos, então, aos conceitos do livro? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre relacionamento. É o próprio Gary Chapman que fala a seguinte frase: no casamento, a gente só entende o clima quando olha para dentro da janela. Interessante, né? Quando a gente quer saber o clima da natureza, a gente olha para fora da janela todo dia de manhã cedinho. Mas no conceito de casamento, a gente vai entender melhor o clima quando olhar para dentro da janela. E hoje o que nós vamos fazer é um exercício de olhar para dentro da janela. As 4 estações do casamento, na abordagem que vamos fazer hoje, não é como a maioria das pessoas imagina. E como a maioria das pessoas imagina? Imagina que o casamento começa no verão, alto verão, muito calor, né? Muita animação. Depois de alguns anos, passa a um belo relacionamento calmo, que é a primavera. Depois da primavera, depois de alguns anos, cai numa toada meio de mesmice, que seria o outono, uma coisa assim não tão animada, mas também não tem nenhum problema grande. E depois, finalmente, entra no inverno para finalizar a vida de todo mundo. O conceito das 4 estações do casamento, por Gary Chapman, é totalmente diferente, e hoje nós vamos entender por quê. Então, você vai entender que um casal completando bodas de ouro
pode estar em pleno verão. Você vai ver facinho como isso está bem estabelecido nos conceitos dele. E um casal lindo, jovem, forte, saudável, com 6 meses, 1 ano de casados, podem estar no inverno mais rigoroso. Como que isso acontece? Depende do que esse tipo de situação. Nós vamos conhecer isso hoje. E eu vou apresentar para vocês, então, essa sequência. Antes, porém, um pensamento maravilhoso que encontrei no livro O Lar Adventista, escrito naturalmente por uma escritora, por uma pessoa muitíssimo respeitada, não só no mundo evangélico, mas também no meio adventista, né? E ela escreveu essa frase que você está vendo na sua tela: o matrimônio é alguma coisa que influenciará e afetará a vossa vida, tanto nesse mundo como no porvir. Qual é o segredo dessa frase aqui? Essa frase resume o seguinte: a escolha que você faz hoje, não só a escolha do cônjuge, que também é bem determinante, né? A escolha do cônjuge hoje pode ser um fator determinante para a salvação ou para a perdição, dependendo da opção que se faz primariamente, né? A escolha do parceiro para a vida pode mudar tudo. Ela pode te conduzir à salvação e ela pode te conduzir à perdição. E uma vez escolhido, tanto escolhido um parceiro que seguiu os caminhos do Senhor, como aquele que resolveu não seguir, ainda assim, o casamento será, dependendo das suas escolhas pessoais e individuais, como cônjuge, como homem ou mulher, ainda assim te conduzirá à salvação ou perdição. Você não sabe, eu sou casada com uma pessoa que não é crente, ele não aceitou Jesus, ele tem, inclusive, muita oposição a isso. Te digo mais uma vez, ainda assim, casado nessa circunstância, te digo com toda tranquilidade, meu irmão, minha irmã, que as suas escolhas, as suas posturas diante dessa condição levarão você à salvação ou à perdição. Então, toda a atenção aqui é necessária para que a gente entenda essa questão das 4 estações. O propósito de Deus, quando criou um par de seres humanos, né, um homem e uma mulher, era criar um vínculo tal de unidade que também propiciasse intimidade, de modo que cumprisse o propósito dele. Então, o casamento, entre tantas outras visões que podemos ter, a visão social, a visão sexual, a visão relacional, né, a saúde mental e física, era propósito de Deus que houvesse 2 seres com características bem diferentes até, mas que propiciassem, que convivessem em unidade intensa e intimidade total para cumprir seu propósito. E eu anuncio para você aqui o propósito. Muita gente, se eu tivesse tempo de fazer um bate-papo aqui, vocês iam dizer assim: quais os propósitos do casamento? Amizade, companheirismo, formar família, poder ter filhos, né? No conceito cristão de poder ter filhos, isso cabe somente dentro de um relacionamento de casamento. Então, alguns sonhos da vida só serão cumpridos se a gente estiver vivendo a aliança do casamento. Até mesmo o conceito bíblico de sexualidade se insere somente, né, no querer de Deus, somente no vínculo do casamento. Então, são muitos os propósitos interessantes, lindos do casamento, mas o livro nos revela que, num relacionamento de unidade e intimidade intensos entre um homem e uma mulher, o propósito final de Deus seria trazer o seu reino ao mundo, promover o bem do mundo, o serviço a Deus, a promoção do seu reino, a expansão do seu reino. E como fazer isso num mundo tão difícil, com relacionamentos cada vez mais difíceis, nos desafios do dia a dia, nos trazendo assim muita ansiedade, muita correria. Como é que nós vamos cumprir esse propósito de Deus como casados? Então vamos lá, vamos tentar entender. Vou apresentar para vocês as 4 estações do casamento e suas características básicas. Notem a palavra em
evidência, tá bem? Apresento a vocês o inverno, e vocês veem aí algumas palavras que definem o casamento no inverno, destacando principalmente a palavra desinteresse no relacionamento. Apresento a vocês a primavera, e notem a palavra em destaque. A palavra em destaque para casais vivendo a primavera é o senso do amanhã melhor. Tá bom hoje, mas amanhã será melhor ainda. A palavra esperança, né, que para nós adventistas do sétimo dia é uma palavra tão presente, tão forte, que nos define tanto. No casamento, ela também define o casal na primavera. Apresento também para vocês o verão, com as suas palavras mais representativas, e a palavra que eu quero trazer à evidência é a segurança. Casais que vivem o verão vivem uma atmosfera de segurança. E, finalmente, apresento para vocês o outono, com as suas palavras mais significativas, e a palavra em evidência que você vê é incerteza. Bom, você agora já começou a perceber que não importa muito que idade o casal tenha, ou o cônjuge tenha, depende mais daquelas características que estão ali, né? Então, um casal com muito tempo de casado pode estar no verão, sim. E um casal com pouco tempo de casado pode estar no inverno. Vamos lá, então? Adiante. O Gary Chapman diz que os casais de sucesso não diferem dos casais na vida, nas circunstâncias, não diferem em seus desafios dos casais que fracassam. Vamos combinar aqui. Quais são os grandes desafios para um casal ou para um cônjuge? Manter o equilíbrio financeiro, estar presente nos seus relacionamentos, ser um pai presente ou uma mãe presente, um cônjuge presente, saúde sexual, ter oportunidade de formar uma família, são vários os aspectos. Ser uma pessoa que possa ter uma influência positiva na sua sociedade, na sua comunidade. Então, o sucesso, ele é visto sob diversas facetas no casamento, né? E os desafios também. E o autor do livro diz que apenas o que difere um casal de sucesso de um casal que fracassa não são seus desafios, porque os desafios são os mesmos. Contas para pagar, filhos, relacionamento, relevância na comunidade, presença sexual. Os desafios são os mesmos. A diferença entre um casal que fracassa e um que tem sucesso é aquilo que você está vendo ali. É a maneira como eles agem, ou, melhor ainda, reagem aos seus desafios. Que os desafios serão os mesmos. Tem gente que olha para um casal e fala assim, tá vendo? Ó, por isso que eles se dão bem, eles não têm aquele problema, aquele outro problema. Não tem? Quem disse? Quem disse que não tem? O que você sabe sobre o que acontece entre quatro paredes? É fácil olhar para a grama do outro e dizer que está mais verdinha, né? Todos temos grandes desafios. Casais cristãos têm grandes desafios, talvez até maiores, porque querem se conservar nos princípios do reino de Deus em meio ao mundo corrupto e imoral. Não é não? Então, a diferença entre casais que fracassam e casais que têm sucesso é a maneira como eles reagem. E 3 são os parâmetros que vão dizer como isso acontece. As emoções que eles se permitem sentir, normalmente a gente não consegue impedir determinadas emoções. Algumas vezes sim, mas nem sempre. Então, eu diria que as emoções são o impacto mais primário, né? Dependendo das emoções que eles se permitem sentir, as posturas que serão originadas, as posturas pessoais de cada pessoa, individuais, que são fruto daquelas emoções, e, finalmente, o fim da linha, as ações que virão das posturas. Eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu passei sem querer. Isso, então, essas 3 coisas vão determinar sucesso ou fracasso: as emoções, minhas posturas e, finalmente, as ações derivadas disso. Vou mostrar para vocês
Fechem os seus olhos e escutem, se você está ouvindo o som do inverno. Escuta o som do inverno, de preferência de olho fechado. Bom, você já conseguiu ter uma ideia do inverno. Não sei se você gostou, claro, é uma obra de arte, podemos ir em frente. Essas são as 4 estações de Vivaldi. Eu vou colocar um pouquinho de som para você captar a realidade do inverno, tá bom? Tudo bem que é uma obra de arte, mas assim, vamos dizer que não era uma coisa muito confortável para se ouvir por longo tempo, não é verdade? Era assim um pouquinho angustiante, na minha opinião. Muito lindo, mas traduziu muito bem a situação do inverno. E o inverno se traduz exatamente por aquele relacionamento rígido, onde nenhum dos dois está mais disposto à negociação, à conversa, ao diálogo. Ele define muito bem um casal no inverno. Vamos conhecer um pouco das emoções do inverno? Dá uma olhada para cá e você vai ver que tipo de emoções vive um casal no inverno, ou até mesmo podem originar um inverno num casal. Relacionamentos rígidos, com falta de diálogo e falta de entendimento, falta de disponibilidade para comunicar-se, né, para ouvir e ser ouvido, origina emoções como essas. Olha, dor, e não estou falando só de dor emocional, estou falando de dor física também, que atinge muitas pessoas, homens e mulheres com graves problemas relacionais, né? Não raro, pessoas que aparecem doentes no hospital não tem doença física, tem doença mental e emocional, né? Então, emoções como dor, raiva, frieza, rejeição, amargura, frustração, desesperança e ressentimento são emoções próprias, muito permitidas por quem vive o inverno. Tais emoções originam algumas posturas, comportamentos de cada cônjuge. Quais são os comportamentos mais comuns derivados desse tipo de emoção alimentada? Aquela ali, ó, uma pessoa que costuma ser dura, fria, não só nas palavras, mas nas ações também. Cônjuges que se culpam constantemente, porque foi por causa da sua palavra, porque foi por causa do que você fez. Nunca ninguém fala assim, olha, desculpem, eu pisei na bola, eu falei o que não devia. Casais no inverno sempre têm uma mão apontada para lá. Entram muito tempo em divergências, aquilo que era sempre assim, nós vamos comer pizza ou vamos comer comida japonesa? O que você acha? Hoje você quer? Não, eu quero pizza. E parece que o outro só está esperando falar pizza para dizer assim, comida japonesa. O prazer de divergir, você entendeu? A pirraça, a birra, esse comportamento infantil, tá? Típico de casais no inverno. E a percepção ampliada dos problemas. O que antes era uma coisinha pequena, eu costumo usar nas minhas palestras, quem já me viu falar presencialmente nesse momento, aquela toalha molhada em cima da cama no início do casamento, que, esqueceu aí, vou colocar lá no lugar para secar. Com 10 anos de casamento é motivo para uma guerra, um verdadeiro xingamento e tudo mais. Então, os problemas que antes eram simples, pequenos, se tornam agora enormes. Eu dou um exemplo muito fácil, que é uma pessoa que está em ansiedade, depressão, relacionamentos truncados e problemáticos, né? É como aquela pessoa que... É muito diferente uma pessoa que está bem e vai levar uma agulhada, vai levar uma picada, ou vai ter que fazer uma incisão, enfim, alguma coisa, ela percebe menos a dor de uma aplicação, por exemplo. Uma pessoa que está ansiosa, deprimida, triste, já viram como ela reage a uma picada de uma vacina ou de uma injeção? A percepção da dor e das coisas negativas é muito grande, né? É muito fácil de notar isso. Casal no inverno, pessoa no inverno, né? Então, essas são as posturas gerais. Muito bem. As ações que saem disso, de pessoas no inverno, palavras ásperas, ações violentas, afastamento um do outro, abuso verbal e às vezes até físico, desespero, silêncio,
Muito comum o silêncio dos homens no inverno, né? As mulheres precisam falar para resolver seus problemas, de uma maneira geral. Os homens calam, em geral, diante de problemas muito grandes, e aí as coisas vão piorando. Críticas constantes, humilhações mútuas em público. A gente reconhece um casal no inverno quando eles não pagam imposto para poder se humilhar e se diminuir em público. Não só, às vezes, no meio da família, mas no meio de amigos, inclusive. E, finalmente, divórcio emocional e sexual. Avalie, vá avaliando aí e veja. É importante que eu diga que todos nós vamos atravessar todas as fases, viu? Todas as estações do ano. Elas não seguem a mesma ordem das estações da natureza. Você pode cair do verão direto no inverno e pode subir do inverno para a primavera. Tudo vai depender de como você vai reagir às coisas que te acontecem no dia a dia. Então, eu te apresentei o inverno. Olha só essa frase aqui, mais uma frase do Lar Adventista. Milhares há que se acham acasalados, você entende? Acasalado? Se juntam lá para a prática do sexo eventualmente, mas não casados, o que é muito diferente. Os livros do céu se acham carregados com os infortúnios, impiedade e abuso que jazem ocultos sob o manto do casamento. Que coisa tremenda é casais, ainda mais casais cristãos, que vivam o clima do inverno e não queiram sair dele, não estão se esforçando para sair dele, né? Olha que verso lindo aqui de Paulo a Timóteo. Se alguém não tem cuidado dos seus e não tem interesse em ter cuidado, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você quer ser reconhecido como um bom seguidor de Jesus Cristo? Que bom desejo você tem, que lindo sonho você tem. Começa por tratar bem e cuidar bem em todos os aspectos daqueles que são da própria casa. E principalmente o seu próximo mais próximo, que é seu cônjuge, né? Muito bem, será que uma estação tão triste assim tem um lado positivo? Tem. Quando você está sentado no fundo do poço, lá embaixo, na pior situação, na situação mais negra e difícil, você só tem uma direção para tomar. Qual que é? Olhar para cima e tentar subir, não é? Então, apesar da estação ser muito desconfortável, existe sim o proveito de que, olhando para cima, se é que me entende, olhando para cima e adotando posturas positivas, medidas positivas, você vai mudar de estação. E tomara que mude e fique muito tempo nas outras estações confortáveis, né? Adotar medidas positivas é o primeiro e grande passo para se sair do inverno. E nós vamos saber que medidas serão essas. Apresento para vocês a primavera. Se você quiser conhecer melhor a primavera, fecha o olho e sente a primavera. Bom, eu gostaria de ter muito mais tempo para apresentar a primavera para vocês, mas eu não tenho, então eu vou adiante. Muitas noivas entram com essa linda música, a Primavera de Vivaldi, né? Olha que inspiração, que clima, que diferença do inverno, né? Aqui, a palavra-chave, vocês lembram que a palavra-chave de inverno era rigidez, a palavra-chave de primavera é crescimento, bem parecido com a primavera da natureza, né? Os casais estão em progressão, em crescimento. E olha só que palavras lindas traduzem casais na primavera. Otimismo, felicidade, entusiasmo e esperança. Você não viu aí a ausência de problemas, viu? Não. Porque casais na primavera, como eu disse antes, têm os mesmos desafios que os casais no inverno. O que muda? O que muda é que eles reagem de maneira muito diferente àqueles desafios lá. Em vez de estabelecer críticas, eles reagem de maneira otimista, eles conseguem ter posturas diferentes. Veja, as emoções originam essas posturas aí, são confiantes, né? Eu casei com essa pessoa, eu escolhi essa pessoa, eu vou dar um voto de confiança nela, vou acreditar nas boas intenções dela, não vou ver só o lado mal, né? Não vê só assim, ele deve estar mal intencionado, ela deve estar pensando isso, com certeza ele caraminholou isso. Esse tipo de postura não existe nos casais na primavera. Eles também são gratos. Ela sabe, já ouviu 500 vezes que faz um arroz maravilhoso, mas ele vai continuar falando com 20, 30, 40 anos.
Não tem ninguém que faça um arroz como você. Não tem ninguém que tenha os cabelos tão bonitos, que tenha um sorriso tão agradável, que tem palavras tão animadas. Gratidão manifesta continuamente. E cumplicidade. Não tem aquele lance assim, filho, foi sua mãe que quis fazer isso. Ah, foi seu pai. É porque o seu pai é assim, porque a sua mãe é assim. Não, casais cúmplices dizem assim: olha, filhos, nós resolvemos esse caminho, nós tomamos essa decisão, ainda que a conversa no particular tenha sido divergente, mas sempre são cúmplices diante da família, dos filhos, trabalham em unidade. Muito bem? E as ações que derivam de casais na primavera são essas: gostam de passar tempo juntos. Você está se vendo aí? Você está se vendo na primavera? Gostam de passar tempo junto, volta antes do trabalho o mais cedo possível para poder ficar junto e fazer alguma coisa junto. Expressam continuamente sua gratidão, seu amor, sua apreciação, tentam ser leves mesmo diante dos desafios da vida e desenvolvem comunicação eficaz. Estão sempre reportando ao outro tanto alegrias quanto dificuldades. Olha, hoje fiquei triste por causa disso, hoje fiquei um pouquinho incomodada com aquela palavra. São casais da primavera que sabem como resolver e como enfrentar, estão sempre aprendendo a resolver os problemas da maneira correta, né? O lado negativo da primavera é que em todo jardim bonito existe erva daninha. E as ervas daninhas de um casal na primavera não lidar com irritações ou comportamentos negativos súbitos. Então, assim, aconteceu uma palavra torta, aconteceu uma ação torta, na hora, os dois se prepararem para eliminar a erva daninha. Opa, desculpa, eu não queria ter dito isso, me desculpa, vamos mudar essa perspectiva. Você me perdoa, viu? Eu perdi a paciência, vamos retomar daqui. Não, nem eu gostei do que eu falei. Isso é casal na primavera. Liquidar com as ervas daninhas bem no momento em que elas aparecem. Vamos adiante, então. Verão. Ouça o verão de olhos fechados, se é que você não vai dormir. Vai lá, ó. Viu que gostoso? Só falta uma rede e uma praia, não é não? Por quê? Porque o verão é confortável. Relacionamentos no verão não são quentes sexualmente necessariamente, tá? É um equívoco pensar que o ultimate de um casamento é só isso. Isso pode fazer parte, mas também em várias etapas do casamento é você estar super bem com quem você está, não importa a idade. O verão, com a sua palavra confortável, olha que emoções maravilhosas. Veja se você reconhece essas emoções nesse seu atual momento de relacionamento. Paz, alegria, está realizado, satisfeito, está conectado, tem liberdade de ação e de expressão, se sente seguro com quem você está. Essas emoções originam as seguintes posturas individuais. A pessoa está calma e tranquila com o seu relacionamento. Essas posturas individuais levam a ações concretas. Que ações? A pessoa que está vivendo o verão aceita o outro com facilidade, com suas características. Eu não estou dizendo aqui que admite ou que adora os erros do outro. Não é isso. Mas você já amadureceu a ponto de reconhecer algumas coisas que são próprias do indivíduo e que dificilmente vão mudar, né? E então, para conviver em paz, você vai precisar também exercer a aceitação de muitos pontos. Tem criatividade na maneira de levar seus relacionamentos e comunicam-se com frequência e com fluência e com abertura e aprendem a resolver seus conflitos. O verão, mesmo sendo essa estação maravilhosa, tem também as vespas, né? E as vespas são aqueles conflitos ou divergências sérias que aparecem mesmo em casais no verão, que não são resolvidos no momento certo. E agora apresento para vocês o outono. Ouça o outono de olhos fechados. Ouça de olhos fechados.
Muito bem. Eu gostaria de ter mais tempo para expor o outono para vocês, porém, nós temos que andar, né? O tempo está correndo. Vocês têm que reconhecer comigo que a música não é feia, correto? A música não é feia, mas a música é triste, certo? A música é triste. O autor do livro diz que em qualquer auditório que estiver ouvindo o palestrante, e o auditório aqui é a classe 57, o autor afirma, ele não pergunta, ele afirma que a maior parte dos casais que ouvirem em qualquer assembleia, seja numa igreja, numa escola, numa palestra, estarão nessa estação. E ele faz um aviso para isso. Preste atenção que o outono é aquela estação do casal que está deixando de prestar atenção no seu relacionamento. E é que nem aquelas árvores lindas do Canadá, os plátanos, que são um espetáculo aos olhos, o casal parece um casal perfeito, mas 15 dias depois, as folhas caíram todas. Esse é o outono. Tá? E aí, então, o espetáculo tão lindo, nossa, mas era um casal tão perfeito? Pois é, mas estava apodrecendo por dentro por falta de atenção. Vejam só as emoções vividas por casais no outono. Estando acompanhados, dormindo juntos e fazendo sexo, estão sós. Tem muita tristeza e dúvidas. Tem medo do futuro e apreensão. Essas emoções levam a comportamentos individuais de distanciamento, de negligência, falta de cuidado um com o outro, insegurança em relação às emoções e aos sentimentos do outro, e não se comunicam de uma maneira fluida e eficaz. E as ações? Bom, depende. Se um casal que está vivendo o outono fizer comportamentos positivos, ele vai subir para a primavera. Se um casal que está vivendo o outono, que já é uma estação desconfortável, não é o fim de todas as coisas, mas já está se encaminhando para o desconforto, né? Se as ações forem destrutivas, o casal descerá para o inverno. Então, precisamos pensar em que as emoções que permitimos que tomem conta de nós nos levarão a adotar posturas e ações que determinarão sucesso ou fracasso. E conforme o Gary Chapman, os dois precisam trabalhar na direção de subir para o verão e a primavera. Mas basta um não querer que o casamento está com o risco de descer para o inverno. É necessário, eu vou passar isso aqui, é necessário que nós prestemos atenção às primeiras folhas que caírem das árvores, certo? Os primeiros sinais que estão acontecendo. Muito bem, os minutos restantes serão para aplicar para você as estratégias para deixar o casamento nas melhores estações pelo maior tempo possível, certo? Como fazer isso? Vamos andar? Estratégia 1. Resolva as falhas do passado. Ninguém pode pretender caminhar feliz daqui por diante, encobrindo e colocando para baixo do tapete o que já fez. E para chegar a resolver as falhas do passado, 3 passos precisam ser dados. Primeiro, identifique pontualmente. Eu tenho sido grosseira com você, eu, esposa, tenho te desrespeitado e tenho sido grosseira com você. Você precisa me perdoar porque eu não quero mais conviver com esse peso. Ou marido, desculpe, eu tenho sido ausente com você e com os nossos filhos. Não fica dizendo assim, perdoa todos os nossos pecados. Isso é uma oração, né? Que, pelo amor, hein? Não, é perdoa esse pecado. Eu identifico, eu confesso, eu me arrependo e peço perdão e concedo o perdão. A primeira estratégia é exatamente resolver as falhas do passado. E ele dá uma dica, se você não está querendo enxergar suas falhas, peça a alguém que você confie e que você ama, para poder dizer o que é que está, né? Às vezes é um filho já maduro, às vezes é um irmão, uma irmã, às vezes um conselheiro que você tem, o teu pastor, alguma pessoa que te conheça muito, um amigo, um grande amigo ou amiga, e diga, o que é que em mim está destruindo o meu casamento? E esteja pronto para ouvir. E esteja pronto para aceitar, sem ficar, mas sabe o que é? Mas sabe o que é? É por causa disso, é por causa da... Nada disso.
Você não quer saber? Então, resolva encarar de frente, confessar, se arrepender, pedir perdão. Essa é a primeira estratégia, para poder tirar o casamento do inverno e talvez até do outono. Segunda estratégia, adote uma postura de sucesso. Você está cansado, cansada de ver uma atitude recorrente, palavras brutas, agressão verbal, física, aquela toalha molhada em cima da cama, as coisas desarrumadas ou a falta de cuidado com a pessoa? Qualquer atitude que você já está esperando, em vez de brigar, vociferar, gritar, que é a atitude que o cônjuge já está vendo há muito tempo, adote uma postura de sucesso. Faça aquela postura que ele não está esperando. Faça silêncio diante de uma agressão verbal. Não responda. Diante de uma ação descuidada ou pouco amorosa, olhe com um olhar sincero de confissão. Estou tremendamente triste e magoada com você. Ou estou tremendamente triste e infeliz por essa atitude que você adotou. Como eu gostaria que tivesse sido diferente. Mas ok, um bom dia para você, nos vemos mais à noite. Em vez de devolver com aquelas atitudes que ele já está acostumado, que ela já está acostumada, devolva com uma atitude que você, que ele não está esperando, uma atitude positiva. Vou te dar, na minha opinião, a maior de todas as atitudes positivas que eu conheço. Jesus, na sala do tribunal, já tinha advertido Pedro, que está lá na praça. Olha, eu estou orando por você, porque eu conheço a sua fragilidade, você vai cair. Não vou cair nada, eu sou muito forte, eu vou com você até a morte, não foi isso que ele falou? E na hora H, ele traiu Jesus. Neste momento, a atitude esperada seria: seu vagabundo, amigo da onça, eu te avisei. Não é isso? Não é essa atitude? Não é essa atitude que as pessoas estão esperando? Pois é, a atitude que Pedro não estava esperando é que depois de 3 vezes negar o seu melhor amigo, ele vê o olho de Jesus voltar na direção dele com um olhar de profundo amor e perdão em silêncio. Aquilo converteu Pedro. O que 3 anos de sermões inigualáveis não fez, milagres incríveis não fez, um olhar diferenciado de perdão e uma atitude de sucesso total converteu Pedro. Pense em adotar uma atitude de sucesso, aquela que teu cônjuge não está esperando. Estratégia 3, aprenda a falar a linguagem afetiva do seu cônjuge. Se ele gosta de se ela gosta de flores, procure dar flores. Se ele gosta de elogios, procure dar elogios. Se qualquer um dos dois gosta de afagos físicos, faça afagos físicos. Qual é a linguagem que seu cônjuge entende como eu te amo? Por exemplo, o Elias, meu marido, sabe que eu entendo muito mais eu te amo quando ele se interessa por consertar uma torneira quebrada na minha casa do que se ele aparecer com um buquê de flores para mim. Porque minha linguagem do amor, né? Quem conhece as 5, né? Então, nós temos lá palavras de afirmação, que são elogios, tempo de qualidade, nós vamos mostrar logo a seguir, eu já vou até colocar aqui para vocês, olha ali, ó. Existem várias maneiras de dizer eu te amo, palavras de afirmação, reservando um tempo de qualidade, de exclusividade, dando pequenas lembranças e presentes, fazendo coisas importantes para a pessoa, ou tocando, beijando, abraçando. Descubra qual é a maneira que o seu cônjuge entende melhor eu te amo. Tem gente dando presente quando a linguagem de amor do cônjuge é as palavras. Tem gente querendo abraçar e beijar quando o cônjuge gostaria de mais tempo de qualidade. Tem que descobrir. Fala a linguagem afetiva do seu cônjuge, estratégia 3. Estratégia 4, ouça com atenção. No mundo de hoje, ninguém mais quer se dispor a ouvir. Você quer tirar seu casamento do inverno? Ouça com atenção e empatia, tentando ter interesse. Ouça com os olhos fixados na pessoa, boca fechada, o pescoço em assentimento, né? Como é que as pessoas conversam demonstrando vontade de ouvir mais, né? Mãos e pés paradinhos, tronco projetado para frente, são todas características de uma linguagem corporal de um cônjuge que quer ouvir. Às vezes, nenhum está errado, às vezes são apenas
pontos de vista diferentes e que podem ser adequados. Eu estou mostrando essa figura para você ver que nessa figura aí que você está vendo, tem duas coisas, tem uma mulher jovem e tem uma senhora idosa. Então, seria uma insanidade eu dizer, aqui só tem uma senhora idosa desenhada, ou só tem uma mulher jovem desenhada. Pessoas com um olhar aberto e coração aberto vão ver tanto a senhora idosa, quanto a jovem, ok? Mas eu vou andar porque o tempo está correndo. Seria uma loucura eu bater o pé e dizer que só existe uma perspectiva nessa figura. Existem mais de uma perspectiva nessa figura. Então, nem sempre nós estaremos errados, o outro, os dois. Pode ser que nós dois estejamos certos. Veja que coisa. E é uma questão de conversar. Olha essa perspectiva, que interessante, né? Veja, se é verdade em relação a uma figurinha desse, imagine em relação às grandes verdades da vida. Olha só que interessante, perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. Aqui pode ter dois caboclos conversando, como pode ter dois idosos frente a frente. Olha que coisa, né? Bater o pé por pouca coisa é uma bobagem, é uma perda de tempo total, né? Estratégia 5, o relógio não está me perdoando, gente. Estratégia 5, descubra o poder e a alegria de dar sucesso ao seu cônjuge. Muitas vezes no casamento, um é muito visível e o outro não é nada visível. Tá? E às vezes o que é visível deixa de ver que aquele que está visível chegou nesse ponto de sucesso porque teve alguém que o projetou. Nesse momento é importante que o cônjuge visível traga aos holofotes o seu companheiro ou companheira, né? Se ele é um palestrante conhecido, se ele é um homem público, tal, no dia que ele for apresentado publicamente, o homem de sucesso, o cônjuge de sucesso, traz junto a sua esposa desconhecida, prepara ela, compra um vestido legal, vai lá, faz uma escova e apresenta, olha, essa aqui, embora vocês não conhecessem antes, é Ângela, minha esposa, ou esse aqui é o José, o meu marido, né? Vocês não conheciam, mas tenho o prazer de mostrar para vocês o meu marido, enfim, o prazer de trazer o outro ao sucesso junto com você, né? A Bíblia já dizia que quem quiser ser realmente grande é aquele que vai propiciar ao outro o ser grande, né? O sucesso do outro. Penúltima estratégia, aproveite ao máximo suas diferenças. Tem gente que vê nas diferenças um empecilho, uma dificuldade, uma cruz, quando foi Deus quem colocou no seu relacionamento as diferenças para proveito de vocês, para crescimento de vocês, né? E a última estratégia para a qual quero chamar a sua atenção, e já estou aqui fazendo o meu apelo final. Tem pessoas que entram em contato comigo e dizem assim, olha, Josélia, muito lindo tudo isso aí, mas já coloquei tudo em prática, já tentei falar a linguagem afetiva dele ou dela, já tentei ser um bom ouvinte, já tentei adotar uma atitude de sucesso, já tentei corrigir as falhas do passado. Nada está mudando, Josélia. Olha, em geral, adotar essas medidas muda muita coisa, sim. Mas pode ser que alguns relacionamentos se deixaram machucar tanto que seja uma jornada um pouco mais longa reverter tudo isso. Impossível? Não, porque diz a Bíblia, para Deus, nada é impossível, né? A 7ª estratégia convida você a lembrar de implementar o poder, ela visa te empoderar, não é esse o termo tão usado hoje? Empoderar você a adotar uma influência positiva. Vou trocar em miúdos para você entender. Aquele casamento em que alguém está marchando sozinho, ou remando o barco numa direção só, e o barco está fazendo assim, ó. Essa figura escolhida por nós aí, não foi assim, aleatória, foi porque ela traduz muito bem o interesse unilateral.
Eu quero te fazer lembrar que quando você escolheu essa pessoa, porque ninguém foi com a arma na cabeça para se casar, né? Todo mundo fez uma escolha, não foi? Fez uma escolha. Mais consciente, menos consciente, mas todo mundo fez uma escolha. Quando você fez essa escolha e reuniu pessoas que você ama e respeita, e foi num lugar e fez um voto e um juramento, eu quero dizer que você, antes de estar prometendo à pessoa, porque prometer à pessoa fidelidade, amor, presença, a gente pode prometer numa lanchonete, numa praia, no shopping, numa casa, a gente pode prometer em qualquer lugar. Mas se nós um dia iniciamos nossa caminhada de casados, diante de pessoas que nós amávamos, mas especialmente diante de Deus, aquela promessa e aquele juramento que você estava falando naquele momento, prometo ser fiel a você na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade, na saúde e na doença, ou seja, em qualquer situação, você não estava prometendo primariamente à pessoa na sua frente, porque você foi a um lugar e diante de um representante de Deus. Então, quero lembrar você que você prometeu a Deus, em primeiro lugar, ser sempre a pessoa que você disse que seria. Quando as outras estratégias tiverem sido tentadas, e às vezes você não vê luz no fim do túnel, eu te apelo a lembrar da 7ª estratégia. Você prometeu a Deus, aquele que promete te ajudar, e mandar o Espírito Santo para te fortalecer. Se apega nisso e peça a Deus que te ajude a implementar todas as estratégias, as 7 que eu te disse. Mas, sobretudo, quando as coisas caminharem lenta e dificilmente, peça a Ele que te dê o poder da influência positiva. Eu vou encerrar com algumas frases tiradas desse livro, e aí nosso assunto terá sido terminado. Não é o que nos acontece, mas como interpretamos, como digerimos, como usamos o que nos acontece, é que faz a diferença entre sucesso e fracasso. Sucesso é aproveitar ao máximo o que você é com o que você tem. Olha que coisa interessante. Não é olhar para o lado e ver as possibilidades. Não. Sucesso é o melhor que você é com o melhor que você tem dentro da sua casa. Outra frase, não há diferenças irreconciliáveis, somente pessoas que se recusam a se reconciliar, né? Às vezes está faltando o Espírito Santo aí. Né? E a mensagem que diz respeito à 7ª estratégia, não se deixe controlar pelas suas emoções e nem pelas emoções negativas ou voláteis do seu cônjuge. Essa talvez seja a decisão mais importante que você tome em relação ao seu casamento. Mantenha a influência, o poder da influência positiva. E o livro, se você ler o livro, você vai ver que o último parágrafo, nós fechamos o livro agora, porque nós passamos pelo livro todo, tá bom, gente? Pelo livro todo. E a frase que você vai ver encerrando o livro As 4 Estações do Casamento é essa daqui. A coisa mais importante que você pode fazer pelos seus amigos e pela sua família é dar a eles um modelo de casamento saudável. Não está escrito lá de um casamento perfeito, porque isso não é possível em contingência de pecado. Porém, sim, é possível mostrar um casamento saudável, cheio de boas intenções, de atitudes guiadas pelo Espírito Santo, né? De emoções adequadas, gerando posturas e gerando ações maravilhosas. Finalmente, aqui está então o apelo da Bíblia. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Perfeito em que instância? Naquele seu maior, na sua maior prerrogativa, né? Ame. Peça a Deus que você possa amar, que Ele te dê o amor como Ele ama. O amor é chamado na Bíblia o vínculo da perfeição. Nada tem que ver com impecabilidade, tem a ver com querer amar como Jesus ama. O encerramento do livro, então, é exatamente isso. Na força de Deus, esperamos, enfim, nos tornar aquilo que Ele tinha em mente para nós
diz o Gary Chapman, né? A Bíblia já diz, né? Jesus já diz lá em João as palavras: nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros, né? E nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim serão meus discípulos. Como é que os seguidores de Jesus serão reconhecidos? Como é que os casais de Jesus serão reconhecidos? Por serem seus discípulos, caminharem como ele andou, terem aprendido dele, né? E em segundo lugar, dando muito fruto, que é secundário a essa convivência com Cristo e seu Espírito, o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. E mesmo em poucos minutos, dar uma passada relâmpago nesse livro maravilhoso. Apelo você a ler agora com mais atenção. Depois desse tremendo spoiler, eu espero que você depois tome um tempinho para ler com mais atenção. Tá bem? Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Eu vou dar uma palhinha aqui, pastor. Aqui está o meu que me suporta. Então, eu quero apresentar para vocês o Elias. Obrigada por hoje. Seja bem-vindo, viu, Elias? Gostei do beijinho, esse beijinho aí. Dá uma sensação boa no coração de quem está vendo. Deus mesmo planejou a nossa união. Findou-se nossa solidão e juntos somos por onde quer que vá. Deus há de nos guiar. Terás o meu apoio, seguindo teu mandar, e seguiremos juntos, sempre juntos, com grande amor que vem dos altos céus. Sempre oraremos juntos, sempre juntos, dedicando as nossas vidas a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia bonito e que se inicia de uma maneira tão especial, buscando a Tua presença, Senhor, para que possamos ter um dia abençoado. Que nós possamos, por onde estivermos, nas nossas atividades, possamos influenciar aqueles que entrarem em contato conosco e perceberem o amor de Jesus que move a nossa vida, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada, a cada cônjuge, os filhos, que todos possamos, Senhor, caminhar cada dia para em breve estarmos contigo nos céus. E agora, Senhor, ao nos despedirmos para o dia que teremos, nós te pedimos que o Senhor coloque o seu Santo Espírito na nossa mente e coração. Para cada esposa que sai para suas atividades, que coloque nela o desejo de ser uma companheira melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor, com o teu poder. Para cada homem, para cada pai que sai, para cada cônjuge que sai para o seu trabalho, para suas atividades, suas lutas, que o Senhor coloque nele a força do Espírito Santo, a retidão, a fidelidade, o amor pela sua família, ou pela família que ele está projetando ter. Todos nós que estamos em diferentes situações em relação à questão familiar, alguns sozinhos, ainda solteiros, alguns sozinhos porque seu cônjuge já descansa, alguns casados em boas situações, alguns casados em grandes lutas. Senhor, a todos nós, o Senhor conhece perfeitamente nosso coração. Nós nos colocamos nas suas mãos para o Senhor executar em nossa vida o teu querer.
para o bem das pessoas que nos rodeiam, para a expansão do teu reino no mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos proteja. Nós te louvamos, te exaltamos no início desse dia, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor faz pelos seus filhos com grande amor e misericórdia. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém.